Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a Márcia Rosa e eu quero trazer uma palavra de esperança para nossas vidas no dia de hoje. E já peço a vocês que dê o seu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos, vem junto comigo ajudar a escrever essa história do canal Márcia Rosa. E o tema do vídeo de hoje é: como é não ter o controle? Como você reage quando as coisas não saem do jeito que você quer? Como você reage quando você se depara com um projeto que não deu certo? Como que você reage quando você erra, quando as coisas não saem do jeito que você quer? Então, é uma dessas coisas, desses conflitos que eu quero falar no dia de hoje. E eu sempre procuro usar nos meus vídeos os meus exemplos do meu dia a dia. Então, existem seres humanos que têm tendência a serem mais controladores do que o outro. Isso depende muito da personalidade, do seu temperamento, do meio a qual você foi constituído. Então, isso varia de pessoas para pessoas. E pessoas que têm tendência a serem mais controladoras, elas têm tendência de serem muito ansiosas. Por quê? Ela nunca está pensando no agora. Ela está sempre pensando no que vai acontecer amanhã, no que vai acontecer depois de amanhã, no que vai acontecer semana que vem e no que vai acontecer mês que vem e o que vai acontecer lá na frente, no futuro, que ela nem tem poder sobre ele. Então, pessoas controladoras no sentido de querer estar no controle, no sentido de querer saber tudo o que vai acontecer, elas têm tendência a entrar num estado de ansiedade muito grande. E esse estado de ansiedade, eu ouvi uma frase esses dias que diz o seguinte: ansiedade é se ferir sem ir à guerra. E nós que temos tendência a serem pessoas mais controladoras, nós temos tendência a nos ferir muitas vezes por coisas que nem aconteceu e às vezes nem vai acontecer. Mas isso varia de pessoa para pessoa. E, Márcia, o que é a palavra de Deus? Como que eu posso vencer um pouquinho essa tendência de querer estar no controle de tudo, de querer resposta para tudo? Como que eu posso fazer para eu poder vencer um pouquinho mais essa situação? Então, vamos lá. E essas pessoas que têm tendência a querer estar no controle sempre, o que acontece? Quando uma coisa sai fora do prumo, essa pessoa se vê em desespero. Mas eu quero te dizer uma coisa. Planejar e muitas vezes não dar certo, isso se chama vida. Ter que recomeçar muitas das vezes, isso se chama vida. Ouvir um não quando você queria um sim, isso se chama vida. Então a vida é feita de altos e baixos, de frustrações, de tentativas que não vão dar certo, de portas que se fecham, de portas que se abrem, de sonhos que dão certo, de investimentos que dão errado. Mas eu ouvi uma frase esses dias também que isso falou muito ao meu coração, que os erros são oportunidade que a vida nos dá de tentar outra vez. Se você errou, você tem a oportunidade de olhar para aquele erro e aprender com aquele erro e recomeçar novamente, porque isso se chama vida. Para acertar, a gente tem que errar. Quando a gente foi começar a andar quando criancinha, a gente levou alguns tombos, né? Até a gente conseguir dar os primeiros passinhos e dali a gente pegou confiança e foi. Então, eu quero falar sobre isso. Em Gênesis capítulo 22, Deus fala com Abrão: Abrão, pega o seu único filho, leva para a região de Moriá e lá você vai sacrificar ele, onde eu vou mostrar a você. O que Abrão faz? Abrão não tinha o controle do que estava por vir. Abrão não sabia o que iria acontecer. Mas Abrão levantou cedo, pegou o seu filho e quando chegou na região de Moriá, Isaac fala o seguinte: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro? Abrão diz o seguinte: Deus proverá. E não ter o controle significa isso. Significa entender que existe alguém superior a você. Que existe alguém que ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas e ele proverá o cordeiro. E o que acontece? Aí Deus dá uma ordem, quando Abrão vai sacrificar o seu único filho, Deus dá uma ordem a Abrão e Abrão olha para o lado e ele já tem um cordeiro pronto. Então, o que eu quero dizer para você com essa história, com essa pequena reflexão? Que nem sempre vamos ter resposta.
que nem sempre vamos estar no controle, que nem sempre as coisas vão sair como a gente planejou, mas nem por isso nós devemos desistir da nossa caminhada cristã. O que Abraão fez? Abraão deu tudo sem saber o que estava por vir. Abraão não sabia que Deus ia intervir nessa causa, mas ele deu tudo, ele deu a entrega. Se ele quer o meu filho, ele que me deu. Eu não sei o que está por vir, mas eu vou confiar. E a gente só confia em quem a gente tem relacionamento. Abraão tinha um relacionamento com Deus. Então, o convite de Deus para as nossas vidas hoje nós não sabemos o que vai acontecer em 2021, em 2022, em 2023, em 2024. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós com riqueza de detalhes. Nós sabemos que tem um Deus que o que Ele fizer, Ele é soberano. Ele sabe o que está fazendo. E a palavra do Senhor diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então essa é a reflexão que eu deixo para as nossas vidas. Eu deixo essa pergunta para você no dia de hoje. Como é não ter o controle? Como você reage quando você não tem o controle da situação? Quando você não tem o controle do que está por vir? Quando a única resposta é descanse em Deus. Quando a única resposta é confie em Deus. É desafiador, mas o resultado é fantástico. O Senhor nos chama para confiar nele. E ele fala assim, vem, porque no meio do caminho eu vou te mostrando os caminhos que você deve seguir. Então essa é a palavra de Deus. Eu espero que essa palavra edifique a sua vida e que você deixe aí os seus comentários e que você curta e que você compartilhe e que você seja edificado pela palavra de Deus. E não ter o controle significa que Deus proverá o cordeiro.